Olá, pessoal. Eric Daicá, analista político, falando aqui direto do Congresso. Vamos para o nosso Bullets da semana, programa em que a gente traz os principais eventos do mercado financeiro desta última semana que se encerrou e também da política. E no final a gente faz também projeções para essa semana que começa amanhã. Para o nosso bate-papo de hoje, eu trago Denis Miyabara, um velho conhecido das redes sociais, um velho amigo também. Bem-vindo, Denis. Obrigado, pelo convite. Estou lisonjeado em estar aqui com você de novo nesse mais um bate-papo para dar uma clareza pessoal aí sobre o que aconteceu essa semana e o que vai acontecer semana que vem também. É isso aí, Denis. Então, antes da gente iniciar com os bullets, os 3 bullets que você vai trazer para a gente com relação ao mercado financeiro, se apresenta para a turma que está nos assistindo. Legal, ó. E na verdade, meu nome é Denis Meabara, como o Eric falou aí. Eu faço algumas coisas da vida. Eu sou sócio de um escritório de agente autônomo de investimento. A gente tem mais ou menos 1,3 bi sobre a assessoria embaixo das nossas asinhas para a gente cuidar. E também tem um canal no YouTube chamado Investir e Coçar, onde lá eu ensino de forma um pouquinho mais tranquila, né? Menos técnica, assim como você faz também aí com a audiência, para poder levar a educação financeira para a população brasileira, porque tem muita coisa que a gente consegue ajudar. Então, no escritório, ajuda o pessoal mais de alta renda, aos ultra-high. Eu atendo hoje clientes acima de 10 milhões de reais e no canal do YouTube ajudo a população em geral aí para poder, obviamente, plantar a sementinha e que eles consigam também começar nesse incrível mundo do mercado financeiro. Pessoas mais leves que eu conheço para falar de mercado financeiro. É uma pessoa super divertida também. Quem quiser, ele está ali no Instagram dele. Eu dou risada com os posts que ele coloca sobre o mercado financeiro. Mas vamos lá, vamos ao que interessa deles. Quais são os seus 3 bullets dessa última semana que terminou com relação ao mercado financeiro? Legal, vamos começar com o primeiro que está tendo agora, na verdade, começou semana passada, a onda de resultados trimestrais das empresas. Para quem não sabe, a empresa listada em bolsa é obrigada a mostrar os seus resultados como estão, né? Como está indo nos últimos trimestres. Então, tem 4 trimestres no ano todo e agora a gente está no segundo. E os resultados estão vindo muito, muito fortes ainda. Vale veio muito forte. A parte Uzi Minas também acabou vindo bastante forte aí nesse último tempo. Só que a gente está com grande expectativa para os resultados dos bancos, que ainda não andaram na Bolsa. Então a gente está com bastante expectativa aí de que venham bastante forte, como aconteceu nos Estados Unidos nos últimos 2 trimestres. Também está tendo a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, tem lá fora também nos Estados Unidos. Então está tendo recordes em cima de recordes. Tesla faturando acima de 1 bilhão de dólares, Facebook batendo recorde, Amazon batendo recorde, Google batendo recorde. Então as Big Techs lá nos Estados Unidos também continuam bastante em alta. E aqui no Brasil, como eu falei para vocês, a gente está com muita expectativa de fato, aí esperando o resultado dos grandes bancos que têm sofrido muito aí com a concorrência de Banco Inter, por exemplo, agora também de Nubank, que provavelmente vai abrir o IPO lá nos Estados Unidos também, colocou a Anitta ali no conselho de administração, trouxe ela também como acionista. Então, vamos esperar para ver como vai ser essa nova temporada aí, principalmente o resultado dos grandes bancos. E o segundo bullet que eu trouxe para vocês é sobre a China, na verdade, mais especificamente sobre o IPO de Didi, que é a dona do 99 Táxi aqui no Brasil. Ela tem operação na China e tem operação de tudo que é coisa. Então, tem transporte de ônibus, tem o pessoal que transporta para entrega, tem patinete elétrico, tem uma frota gigantesca também de carros elétricos e também tem a maior frota de leasing da Ásia. Então, eles têm aí basicamente bastante braço e, além de tudo, também tem a parte de banco que está bastante utilizado, sendo bastante utilizado lá na Ásia, e aqui no Brasil a gente tem 6 estados que estão sendo utilizados ali do 99 Pay. Então é uma grande expectativa ali das ações se tomarem. Por que eu trouxe a Didi especial? A gente teve um intervencionismo muito forte do governo chinês recentemente, apesar de a gente saber que teria esse risco, mas a gente não esperava que isso ia acontecer. Quando a Didi anunciou que ia fazer o IPO lá nos Estados Unidos, teve uma intervenção muito grande do governo chinês para que ela cancelasse, e como ela não cancelou a IPO, 2 dias depois, a China tirou ali o app de circulação nas Apple Store da vida de lá, nos WeChat, nas lojas de aplicativos.
e a ação caiu 30%. Depois continuou a queda, chegou a cair 50%. Ontem, ela deu uma reagida bastante forte também, porque a China aparentemente tirou, falou que vai estar tudo certo, é amizade com os Estados Unidos, best friend forever, mas a gente sabe que China é China, então a relação entre IPO fora da China de empresas chinesas está bastante estremecida. Depois também aconteceu lá o sumiço do Jack Ma, ele teve que pagar uma grande multa com o Alibaba. Então a gente tem sim que tomar muito cuidado aí com empresas de ações chinesas, muito embora a Didi em particular aparentemente tem uma grande oportunidade ali, principalmente porque a ação caiu muito. Mas sempre, obviamente, tem que estudar todo o ativo, primeiro estudar a empresa bonitinho, depois se ele encaixa na sua carteira de investimentos também. E o terceiro bullet sobre esses IPOs que estão tendo. Recentemente a gente teve Smart Fit, que subiu 30%, e depois a gente teve aí mais 2 IPOs que subiram muito, que é a Armac e Traders Club. Então as duas, a Armac é a empresa que faz locação de grandes máquinas, né? E Traders Club é basicamente ali uma plataforma de ensino do mercado financeiro. Ambas subiram mais de 30% também no primeiro dia, só que a gente está com uma grande expectativa agora, inclusive com a Eleven, a Levante, dando recomendação de compra para o IPO de Raízen. Raízen, para quem não sabe, é a dona dos postos Shell, né? A gente tem a Cosan e a Shell junto, então eles fazem ali toda a ligação entre plantio de cana-de-açúcar, depois toda a transformação e depois que vira etanol também eles conseguem fazer a distribuição nos postos Shell. Então a gente está com bastante expectativa para esse IPO, que se encerra na segunda-feira o prazo de reserva. Então, Érica, cara, promete ser o maior IPO do ano, inclusive, viu? O negócio É isso promete aí. bem aí a Raízen. Ô, Denis, me mata uma curiosidade, saindo um pouco aqui da política. Por que que teve essa euforia aí em torno da questão do Smart Fit? Tendo em vista que nesse período de pandemia, as academias foram bastante afetadas, entre outros setores de serviço, a academia foi bastante afetada. Por que que, na sua leitura, por que que teve aí essa certa euforia aí na busca das ações da Smart Fit, tendo visto que aconteceu esse IPO, como você colocou? Exato, não, eu concordo plenamente com você. Inclusive, até na nossa história, a gente trabalhou muito pouco essa oferta, mesmo tendo recomendação de entrada, justamente por esse ponto que você colocou. Se mostrou um setor muito frágil, né, a esse tipo de ocorrência que nunca tinha ocorrido, mas acabou acontecendo, então se mostrou bastante frágil. Mas fato é que Smart Fit tem bons números também, né? Ela consegue ali um programa de recorrência que o mercado vê com ótimos olhos. Inclusive, talvez hoje em dia seja a cerejinha do bolo ali de ter um trabalho com recorrência, na verdade. Tanto é que vários players grandes do mercado também estão convergindo para esse tipo de receita. O iFood recentemente lançou o Clube iFood, a Uber lançou a Uber Pass. Então, o futuro aparentemente é promissor. E também pessoa física na Bolsa Brasileira tem conseguido um papel cada vez maior, né? Teve um rateio bastante grande. Rateio, para quem não sabe, é quando você coloca, por exemplo, 100 mil reais e é dividido por muita gente. Então, você colocou, de repente, 100 mil reais para a reserva e acabou pegando, sei lá, 5 mil reais. Então, o rateio foi bastante forte. Mas, como eu falei para vocês, os números são bons, né? Então, grandes fundos entraram. E, segundo a pessoa física, eu acho que é um negócio muito acessível, muito palpável, né? Então, quando vê as pessoas físicas, obviamente, se você não olhar os números, que são bons, eles conseguem olhar a proximidade, né? Então, você fala, porra, a Smart Fit ali tá bombando, sempre tem muita gente. Então, o pessoal acaba tendo uma análise superficial e acabou entrando muita gente nesse IPO. Mas eu tô mais com você. Eu acho que é um negócio mais frágil, se demonstrou mais frágil nesse último ano aí. E a gente não sabe também até quando vai ser e como vai voltar o fluxo bonitinho de Smart Fit, né? A parte boa de Smart Fit é que está dominando o mundo, né? Já está na América Latina quase inteira, então eles estão num processo de expansão bastante grande também. Então, só para a gente concluir essa parte, da turma que fez IPO essa semana, você trouxe aí os últimos números, que foi ali no dia do IPO, você acredita na sua análise que isso vai se manter numa crescente, vai estabilizar, vai recuar? O que que você coloca aí como dica para a turma que está ingressando agora no nosso programa e quer entender um pouquinho melhor de como pode se posicionar com relação a esses últimos IPOs? Legal, então os últimos IPOs tiveram, eu falei para vocês, a Armac e o Traders Club. O Traders Club eu acredito bastante que é uma plataforma que eu falei para vocês que está só no começo e tem ótimos números também.
de assinatura, então ele também tem esse modelo recorrente. A Armac já é uma empresa um pouquinho mais cíclica, né? Que ela investe ali, aluga, acaba alugando grandes equipamentos, como tratores e essas coisas de aquelas máquinas gigantescas. Então acaba sendo um setor um pouquinho mais cíclico, que a gente está entrando aí, se Deus quiser, amém, num ciclo mais virtuoso, onde vai precisar dessas máquinas, assim como Mills também. A tendência desses IPOs, acredito eu, que está em tendência de alta. Obviamente, hoje tem uma correção, porque o mercado todo corrigiu, mas são empresas bastante promissoras para o mercado financeiro como um todo, né? Já que no IPO elas foram muito bem, normalmente quando as empresas vão no IPO muito bem, elas continuam uma crescente. Aí tem também todo aquele modelo de flipagem, né? Que é quando você entra no IPO e no outro dia ou no mesmo dia você vende as suas ações. Só que as empresas, Érica, elas estão se protegendo contra essas flipagens, né? Com uma parte chamada lock-up. Então, você não pode vender as ações durante 30 dias, 40 dias, 60 dias, aí depende muito do prospecto da ação. Então, não está tendo muita flipagem, por isso que nos 40 dias aí as ações devem continuar em tendência de alta. Obviamente que a gente não consegue prever o futuro aqui, fazer futurologia, mas está tendo muita IPO na Bolsa Brasileira e, como eu falei para você, esse da Raizen aí promete bastante, então tá com recomendação de compra das maiores casas de análise do Brasil, como a Levante e a Eleven, por exemplo, estou dando call de compra para você entrar no papel. Como eu falei, também deve ter um rateio, né, essa divisão bastante grande, mas principalmente você tem que analisar não só a empresa também, né, como eu falei antes, mas também analisar o quanto ela pode ser boa para a sua carteira de investimentos, que eu acho que esse é o principal ponto, né? Porque de repente que entrou em Jales, por exemplo, se você tiver Jales e Raizen na mesma carteira, você pode ter, obviamente, dependendo da sua proporção, mas você concentra ali no mesmo setor. Então, muito melhor que a empresa é você analisar também a sua carteira de investimentos e se determinada ação, né, aí tem que tirar um pouco emocional de lado, porque a gente é muito emocional, mas para pensar se ela faz sentido aí dentro de uma carteira de investimentos. Muito bom. Denis Miyabara trazendo para a gente aí os bullets da semana do mercado financeiro, dessa semana que se encerrou. Eu vou entrar agora, Denis, com os bullets da política. Quem está vendo aqui atrás, eu estou no Congresso agora. O Congresso é a última semana de recesso e, apesar do recesso, Denis, teve muita movimentação. A gente já começou ali no início da semana com a reforma ministerial, levando ali, confirmando o senador Ciro Nogueira na Casa Civil e trazendo um político da velha guarda aí para o núcleo duro do governo, para o núcleo de decisão do governo, o núcleo do dia a dia ali do Bolsonaro. Agora a gente vai monitorar como isso vai influenciar na dinâmica, principalmente em questões relacionadas aí ao Ministério da Economia, porque, Denis, a tendência aqui no Congresso é daqui para frente a pressão por mais recursos, emendas e benefícios aumente em decorrência aí da proximidade com a eleição de 2022. E aí a gente vai ver novas quedas de braço entre a equipe econômica e a turma da política, a ala política do governo, a ala política aqui do Congresso, e agora com o Ciro Nogueira no núcleo duro, as coisas vão ficar um pouquinho mais difíceis para o Paulo Guedes, vai ficar um pouquinho mais sensível, o que deve trazer bastante volatilidade. E um outro destaque que já está linkado diretamente com esse primeiro raciocínio, e que até antes da gente entrar aqui na nossa conversa, o Denis já tinha alertado, olha o Bolsa Família, olha o teto de gastos. É justamente isso. Nessa última semana, o ministro João Roma, o ministro do Ministério da Cidadania, anunciou que vai reestruturar o Bolsa Família e o valor médio da Bolsa, do benefício, deve ficar ali em torno de 300 até um pouquinho mais. É um tema muito sensível, tá, gente, essa questão do Bolsa Família, porque existe já um histórico de que a maioria das propostas que chegam aqui no Congresso com um valor, depois é duplicado e triplicado. A gente viu isso acontecer com o valor do auxílio emergencial. Chegou aqui no Congresso valendo 200, saiu valendo 600. E, lógico que toda vez que tem essa mexida nos valores, isso vai ter impacto na questão fiscal, isso vai ter impacto na questão orçamentária. E como a gente está falando de um benefício, de um programa que não é temporário, não é igual ao auxílio emergencial, esse é um impacto permanente, um impacto que ficará aí até uma nova reestruturação do Bolsa Família. Então, nessa última semana, a gente teve essa confirmação
de um senador da velha guarda no núcleo duro. Tivemos essa sinalização também de que o governo vai encaminhar para a Câmara, nos próximos dias, uma proposta de reestruturação do Bolsa Família, e aí vale ficar de olho no que vai acontecer com essa reestruturação, principalmente sobre o aspecto fiscal. É aí que o mercado financeiro, os investidores institucionais estão de olho, e é aí que eu sinalizo para vocês que deve ter bastante volatilidade. E só para encerrar essa questão do Bolsa Família, o tema, para vocês terem uma noção de como é truncado, como não há consenso, tem a turma do Tesouro Nacional sinalizando que não, tem espaço no teto aí para a reestruturação do Bolsa Família com esse valor de R$300. Mas também tem a turma do Ministério da Economia falando que não tem espaço. Então, nessa guerra de versões é que a gente deve ver muita movimentação na Bolsa. E meu terceiro bullet é com relação à reforma tributária. A gente teve muita movimentação com relação a esse tema. Ali no meio da semana, o ministro Paulo Guedes, do lado do relator da reforma tributária que trata dessa questão do imposto de renda, o deputado Celso Sabino, os dois anunciaram que as empresas que fazem parte do Simples não vão ser mais taxadas com relação àquela questão dos tributos dos dividendos. As empresas do Simples estão retiradas dessa possibilidade de tributação dos dividendos. Isso, de certa forma, ajuda a distensionar o ambiente, porque há muita pressão para mudanças no texto, e entre elas estava justamente essa, de poupar aí as micros e pequenas empresas com relação a uma tributação dos dividendos. E ainda dentro dessa questão da reforma tributária, tem um ponto que eu chamo a atenção para vocês, que vai ser um ponto ainda de muita queda de braço, que é a questão que se refere aos estados e municípios. Na proposta apresentada pelo relator, tem aquela previsão lá de redução da alíquota do imposto de renda para as empresas. E essa redução vai acarretar na perda de arrecadação de 30 bi. Só que, gente, quando se perde a arrecadação com o imposto de renda, isso impacta diretamente os fundos municipais e os fundos estaduais que são irrigados com esses recursos. Então, quando houve essa movimentação de redução do imposto de renda para as empresas, os governadores e os prefeitos gritaram. E é aí que está a pressão, porque os prefeitos fazem parte da base aliada dos deputados lá na ponta, lá no município. E a gente tem que lembrar que ano que vem é ano eleitoral. Então, dificilmente os deputados aqui na Câmara e os senadores no Senado vão querer comprar essa briga com governadores e prefeitos em torno dessa questão da reforma tributária. Então, chama atenção para esse ponto, porque vai ser necessário que o governo, junto com o relator, ache uma solução clara, uma solução transparente com relação a como os estados e os municípios vão ser compensados com essa perda de arrecadação que hoje está prevista no texto preliminar do relator da reforma tributária. E, por fim, um outro ponto que eu chamo a atenção, que deve também causar bastante volatilidade na semana que entra, foi a declaração do presidente da Câmara de que espera colocar em votação essa reforma tributária no imposto de renda já nessa próxima semana que se inicia. Eu tenho muitas dúvidas se isso realmente vai acontecer. Eu acredito que a próxima etapa vai ser a apresentação do relatório que foi apresentado aí, que foi discutido e debatido nessas 2 semanas de recesso para os líderes partidários. E depois dali vão ter novas coletas de sugestões e somente depois é que se, de fato, há espaço para a votação dessa reforma tributária aqui na Câmara. Eu acredito que esse projeto deve entrar na pauta de votação no final de agosto, no início de setembro. E, por fim, um último bullet é com relação à polêmica que teve nessa última semana em torno do voto impresso. Só para ficar num ponto que é bastante objetivo, sem entrar em questões ideológicas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deu declarações na última sexta-feira e também ao longo da semana de que a proposta que tramita aqui na Câmara, que trata da questão do voto impresso, não vai avançar. Isso vai suscitar novas reações por parte do presidente Bolsonaro, novas reações por parte de aliados do presidente Bolsonaro, que defende essa questão de avançar com a discussão do voto impresso. Mas já está bastante claro que esse é um tema que não vai avançar aqui dentro da Câmara dos Deputados, mas vale colocar no radar, porque toda vez que isso volta
a ficar na frente do Bolsonaro, isso cria um certo ruído, e às vezes cria até ruído com outros poderes, como o Supremo Tribunal Federal, e às vezes fica aparecendo que a gente está em meio a uma crise institucional, o que de fato não tem ocorrido, além dessas bravatas, além dessas declarações que a gente tem visto pela imprensa. Bem, esses são os 3 destaques da política nesta última semana. Eu volto para o nosso Denis Miabara para projetar o que a gente deve ficar de olho, o que os investidores devem ficar de olho, Denis, nessa semana que começa. Legal, então até a gente estava falando um pouquinho antes, como você bem falou, sobre essa parte aí de teto fiscal de novo, que entrou em pauta. Então estava uma semaninha bastante volátil, mas com temas pontuais como os resultados das empresas, né? Lembrando que a bolsa é basicamente resultados das empresas, lucros das empresas, né? E principalmente a composição do nosso índice, do Ibovespa. Porém, Brasil, com essa volatilidade que é trazida para o mercado de ações com notícias políticas, semana que vem, como o Eric bem falou, deve ser bastante volátil, porque a gente tem crise aqui no Brasil que são só nossas, na verdade. Fora isso também, lá nos Estados Unidos, a gente teve aí durante a semana a reunião do Fed, mantiveram as taxas de juros entre 0 e 0,25, então o negócio está muito tranquilo por lá. O pessoal ainda está achando que essa inflação vai ser transitória, então não teve aumento na taxa de juros nos Estados Unidos. Porém, nessa quarta-feira também vai ter o nosso Copom. E aí sim, do lado de cá, é esperado um aumento da taxa Selic em 0,75 ou 1 ponto percentual. Então a gente tem que ficar muito atento também com essa taxa Selic, porque isso influencia basicamente empresas de crescimento de tecnologia, porque o custo do dinheiro vai ficando mais caro para essas empresas se financiarem. Porém, a parte boa, por exemplo, os bancos acabam ganhando com esse processo todo, porque emprestam dinheiro mais caro. Para nós, meros mortais, também não necessariamente é muito bom, porque o nosso também, o custo de dinheiro vai ficando mais caro para a gente tomar empréstimo, por exemplo. Então, o que está acontecendo agora nesse momento é esse ajuste na taxa Selic, que deve ocorrer sim, e isso tudo é só para frear a inflação, tá, Eric? Então, por exemplo, imagina que a inflação é um cachorro muito forte, um pitbullzão fortão. E aí tem que usar uma coleira, o governo tem que usar essa coleira para segurar esse cachorro, que no caso é a taxa Selic. Então a inflação aí também, por conta desse frio, tá fazendo muito frio, não sei em Brasília, mas aqui em São Paulo tá bastante frio, nevando inclusive. A gente teve até um aumento aí na projeção da inflação, então deve fechar o ano em 7%. E aí isso faz com que talvez tenha até um aumento maior aí na taxa Selic, que a gente prevê aí para essa próxima quarta-feira. E aí também é bom sempre lembrar que depois da reunião, que é na quarta-feira, tem também uma ata. E essa ata é tão importante ou talvez mais importante do que a taxa Selic, porque aí ele vai dar uma projeção futura. E aí os mercados, nós, meros mortais, aqui temos acesso aqui a minimamente as informações, a gente consegue não tentar prever o futuro, né? Mas a gente se prepara, antecipa os movimentos que possivelmente virão. Então, ali na quinta-feira já sai essa ata e a gente tem sim que ficar atento. Então, é resultado semana que vem, aumento da taxa Selic e agora também essa questão novamente fiscal que entrou em pauta, do teto de gastos. Também tem que ver a possibilidade aí, que você manja muito mais que a gente aqui, que você está aí no cangote do Paulo Guedes, né? Para ver se ele vai ficar muito irritado com tudo isso que tem acontecido aí, né, Eric? É isso aí, Denis. E pegando essa sua analogia aí do pitbull e inflação, só para colocar também de uma forma bastante simples, soltando esse pitbull, ele vai morder, e vai morder o quê? O seu poder de compra. Então, por isso que é importante ter o braço forte ali para segurar esse pitbull da inflação, como o Miabara colocou. E Miabara, antes da gente avançar, antes de eu fazer as projeções aqui da política na próxima semana, qual é a sua expectativa aí com relação ao cupom? É 0,75? É 1? Ou você ainda vê espaço para uma calibragem mais forte? Então, até então, muita gente tem falado sobre 0,75, né? Esse aí é o consenso do mercado, porém, algumas pessoas estão falando sim já em 1%. Aí aumentaria a taxa Selic para 5,25. Então, a gente está nessas duas bandas, o 0,75, que é o mais provável, tá? 0,75, que já estava, isso também já formulado, mas podendo chegar a 1%. Porque, como eu falei para vocês, para o Brasil, para o nosso Brasilzão, acaba sendo bom, entre aspas, porque isso atrai mais capital estrangeiro, né? Que antes estava indo para o México e para a Colômbia.
porque devido ao risco país, nosso risco tupiniquins, eles preferiam mandar o dinheiro lá para o México e para a Colômbia. E tanto é que, quando aumentou a taxa Selic aí nessa última reunião do Copom, entrou muito dinheiro aqui no Brasil e o dólar deu aquela caída, 4,92. Então, mas logo depois também nessa loucura, nessa estabilidade nossa, ele já subiu para 4,29, 5,29 já, quase na mesma semana. Então, a volatilidade que traz esses movimentos são bastante grandes. Até esqueci também, falando de volatilidade, semana que vem também começa ali as readequações das carteiras. Para quem não sabe, mercado financeiro, muita gente, muitas corretoras fazem carteiras mensais. Então, no começo de mês e final de mês, tem esse processo também de volatilidade, porque eles fazem as trocas das carteiras. Então, sai essa ação, entra essa ação e acaba causando volatilidade também, que eu tinha esquecido de falar nessa projeção da próxima semana. Um detalhe importante. Gente, aqui da parte da política, semana que começa é uma semana de retomada das atividades aqui no Congresso, então a gente vai voltar a ver muita movimentação por aqui. Está na agenda essa questão do Bolsa Família, devem ser anunciados mais detalhes, a expectativa é de que nos próximos dias o governo encaminhe essa medida provisória, se não for nessa semana que entra, na semana seguinte, já ali mostrando o que é exatamente esse novo desenho do Bolsa Família. Sempre quando essa questão entrou em pauta no governo Bolsonaro, sempre houve bastante reações, porque né, na ideia de reestruturação do Bolsa Família acaba se cortando um ou outro benefício para que fortaleçam um terceiro, mas isso acaba também gerando bastante reação dos setores que estão perdendo certos benefícios. Então, isso deve ser colocado no radar, principalmente na questão também fiscal, de qual vai ser a origem dos recursos para a fonte de recursos para esse novo Bolsa Família. Então, isso na próxima semana deve estar aqui quicando no dia a dia. A gente deve ter uma nova apresentação na semana que vem, ainda sem data, mas uma nova apresentação oficial desse texto da reforma tributária do imposto de renda. Eu conversei com o relator que trata da reforma tributária, que toma conta daquela questão da CBS, que é a unificação do PIS e COFINS. Ele também quer apresentar o texto dele ali nesse reinício de atividades aqui no Congresso. E ainda tem uma terceira proposta, Miabara, que está quicando lá no Senado. Eu conversei com o senador também, que é responsável pela relatoria dessa proposta. Ele falou que também vai tentar ali acelerar do lado dele na semana que vem. Então, é possível que a gente tenha muita informação sobre essas questões que impactam o fiscal, com relação ao Bolsa. A gente deve ter muita informação com relação a questões que envolvem a reforma tributária. E no mais, algumas são retomadas as votações aqui nos dois plenários. Não tem nada que a gente sinalize com algo mais polêmico, algo que deva impactar na agenda do mercado financeiro. E antes de encerrar, eu fico aqui, faço o convite para vocês, nessa segunda-feira, às 14h20, a gente vai estar com o vice-líder do governo aqui na Câmara, o deputado Evair de Mello. Ele é um cara que tem muito trânsito aqui entre as bancadas, é o vice-líder do governo, então tem acesso direto ao Palácio Planalto. E a ideia nesse bate-papo, gente, vai ser trazer um pouco do termômetro de como a liderança do governo está vendo aí esse segundo semestre, o que ele espera, o que ele tem como expectativa aí de avanço aqui na Câmara dos Deputados. E antes de encerrar, eu passo para você, Denis, para fazer as considerações finais. Agradeço aí todo o seu ensinamento nessa última meia hora e fica aqui o canal sempre disponível para futuros bate-papos contigo. Não, demais, foi um prazer falar com você, Eric, de novo, e com toda a audiência aí da BMC News. E aí, basicamente, como falei para vocês, como o Eric bem falou, espera-se volatilidade no mercado. O mercado brasileiro também, como falei para vocês, está em ascensão, principalmente a Bolsa. Esperam-se, pelos análises aí de grande maioria do mercado, Bolsa 140, 145 mil pontos, justamente porque o resultado das empresas estão bastante fortes. Mas o principal estudo, como falei para vocês desde o começo, é estudar todo ativo, não só a bolsa, na verdade, estudem também fundos, estudem renda fixa. O importante é vocês começarem a investir no mercado financeiro, que está só engatinhando aqui no Brasil. E muito obrigado, né, de novo, por essa honra que vocês estão me dando aí esse espaço. Obrigadão, Eric, pelo convite. Obrigado a você, Miabara. Ficamos por aqui. Desejo a todos uma boa semana e bons negócios.